sommes un médicament. Nós somos um medicamento. Les trois piliers sont un médicament Os 3 pilares são um pour medicamento l'humanité. para a humanidade. Mais l'humanité Mas a est sous humanidade l'influence de beaucoup d'autres forces, está sob a influência de muitas outras beaucoup de forças, poisons. de muitos venenos. Chaque être humain peut les découvrir en lui-même. Cada ser Quand on humano parle pode descobrir em si mesmo de la quando volonté de dominer, falamos da vontade de de dominar, l'avidité, de ganância, la haine, de do l'ignorance. ódio, Lorsqu'on parle de tout ça, da ignorância. Quando ce sont falamos de bien les tudo isto, instruments de ces forces são os instrumentos qui dessas ne veulent pas que forças l'humanité évolue. que não querem que a humanidade evolua. Et nous essayons d'être le E nós médicament tentamos ser um en lien medicamento avec em ligação d'autres forces com outras sans forças, lesquelles nous n'existerions même pas. sem as quais nós não Et à un moment, existiríamos. l'humanité, dans son Mas ensemble, no momento a humanidade, no seu conjunto, agit tellement dans des directions qui sont age opposées à sa propre tanto évolution, na la direção que são stupidité contra a des sua própria humains les conduit, evolução. A par exemple, estupidez dos seres à humanos os des conduzem, états por exemplo, catastrophiques comme a estados le réchauffement catastróficos, climatique que nous como pouvons as observer, mudanças comme les guerres climáticas que nós qui observamos, as guerras, Là, c'est les illusions, as l'ignorance, la ilusões, a méchanceté ignorância, a de maldade l'humanité qui da conduit à humanidade ces que choses. conduz a estas À coisas. l'évidence que c'est ça. É evidente que Avec é les autres assim, traits négatifs du caractère, com os outros traços negativos do le désir de caráter maîtriser, também. le désir, A plutôt la volonté vontade de de controlar, o dominer, le desejo désir de de maîtriser, dominar, l'orgueil, la o vanité, orgulho, a vaidade, tout ça est constamment tudo isto actif. é Et constantemente nous sommes ativo un bien e piètre nós médicament. somos um Mais nous medicamento. continuons depuis des siècles et des Nós millénaires à continuamos essayer desde d'agir séculos e comme ce milênios médicament pour l'humanité. tentar agir como um medicamento para a humanidade. C'est bien comme ça qu'il faut voir les choses. É assim C'est pour ça que que la é preciso question ver qui as est coisas. É posée, por isso que a quelles questão que sont é ces forces qui colocada, agissent, quais são as forças on que ne sait pas agem? quelles sont ces forces. Nós não Peut-être on sabemos sait, quais são essas forças. mais Talvez c'est sabemos, malgré tout mas l'humanité qui apesar de décide tudo, é a pour humanidade que elle-même où elle decide va. por ela mesma aonde ela Et está on ne indo. reçoit pas assez E nós ces não impulsions que recebemos nous essayons de de forma transmettre, suficiente les esses impulsions impulsos de la que nós bonté, tentamos de la transmitir, os beauté, de la impulsos da vérité. da bondade, da Et même quand beleza e elles da sont reçues, verdade. elles sont Mesmo quando são mises au service recebidas, são colocadas du a désir de serviço maîtriser, de la do volonté de dominer, desejo de de controlar, a l'avidité, vontade de etc. dominar, da ganância, etc. Donc il faut se prendre un peu de recul et Então é avoir à nouveau preciso une recuar vision um globale pouco e ter uma de la visão réalité. global Dès da qu'on en parle, realidade. dès qu'on évoque Quando ces choses, tout le monde falamos, comprend. evocamos essas coisas, Et ensuite, il y todos a évidemment compreendem. Em le seguida, karma quand tem, même des individus. evidentemente, o karma dos Et indivíduos. selon le niveau où chacun se E, situe, de il acordo va vivre plus com ou o moins nível onde douloureusement cada um tout se ce qui arrive. situa, vai viver de maneira mais ou menos dolorosa o que acontece. Et tout à l'heure, vous parliez E des agora há petites pouco você indications que j'avais falava données hier pour de la vie pequenas individuelle de indicações que chacun. eu, J'avais eu évidemment dava, eu oublié dei quelque ontem, chose. pequenas J'avais indicações oublié para a vida individual de cada il um. faut Eu esqueci uma travailler coisa, aussi un peu esqueci que é preciso sur ce qui trabalhar um est pouco também normalement plutôt de la sobre o que détente. Ça, par exemple, aquilo que écouter pertence ao relaxamento, por les chansons exemplo, d'Estance. escutar Nous avons as enregistré de canções multiples da façons les estância. chansons d'Estance. Nós Il y a as des gravamos de CD diversas complets. maneiras, CD Je me souviens que j'ai completo. enregistré avec Eu Enea. lembro que eu gravei com a Toutes les stances Enea. sont chantées Todas as les unes derrière instâncias les são autres. cantadas umas Évidemment após qu'on as peut outras. résonner à ça. Com evidência Et puis, podemos ressoar je me a souviens au isto. départ, E também on eu me fait lembro que aussi no início d'autres CD nós de fazíamos chansons outros comme CDs de canções, Philosophie, como comme Filosofia, Samadeva, etc. Samadeva, etc. Tous ces CD, surtout les plus Todos esses anciens, CDs que são j'ai os fait mais au départ, antigos ils que sont nós fazíamos no un início e eles médicament também pour são um chacun medicamento para cada um individuellement, mais ils contiennent individualmente, aussi une énergie qui mas va eles contêm au-delà também de uma ce energia que que chacun vai para peut além do que vivre, cada um ressentir pode viver ou individuellement. sentir Mais c'est no nível sûr que individual. si on E cherche un peu de é claro force, que se nós un peu de buscamos um pouco de sérénité força, um et un pouco peu de serenidade e um d'enthousiasme à nouveau pouco de pour faire ce qu'on a à entusiasmo faire, para fazer o que nós et temos que probablement aussi de fazer, la clarté, e provavelmente também a clareza, on peut aussi écouter nós podemos também ceux qui escutar. savent chanter juste, peuvent Para chanter aqueles avec que ce também qu'ils sabem écoutent. cantar, pode cantar, mas os outros podem escutar. Pascal? Eu tenho uma questão a propósito da definição que você dá sobre a compaixão. Num livro você diz ter a compaixão é sofrer com o outro quando ele sofre. E eu não sei o que significa sofrer com alguém outro.
Eu posso tentar refletir sobre o seu sofrimento, tentar compreendê-la, mas como viver com o sofrimento do Tous ceux outro? Bom, antes de tudo, ont aimé quelqu'un ou todos aqueles que amam alguém, soit un ami, une seja um compagne, amigo, um ou un enfant ou un parent, cônjuge, um pai, et ils savent bien que os lorsque, pais, os parfois filhos, et même un sabem bem animal, que, até donc mesmo um animal, ils savent bien sabem que bem lorsqu'on est que face à la souffrance quando nós et estamos diante do surtout qu'on ne sofrimento, on peut rien y sobretudo quando nós faire, não podemos fazer on nada, souffre immédiatement de ça. nós sofremos C'est-à-dire qu'on entre imediatamente en com isto. résonance de cette Significa souffrance. que nós entramos em Sur le ressonância com chemin, essa on sofrência, devient com esse très sensible sofrimento. à ça. No caminho, nós La nos tornamos souffrance muito des sensíveis a autres isto. ne nous Isso laisse quer plus dizer jamais que indifférents. o sofrimento dos Cependant, outros nós não on n'entre deixamos pas dans ce même indiferente. mouvement No de la entanto, nós souffrance. não entramos nesse On mesmo movimento do entre dans sofrimento. Nós entramos l'action qui est celle de la na compassion. ação que é aquela da compaixão. Parfois, elle est Às réellement active et on vezes, peut faire ela é quelque chose. realmente ativa e nós Et d'autres podemos fazer fois, on alguma la vit coisa, e às intérieurement vezes et on nós a sait qu'on vivemos peut, même si interiormente e sabemos extérieurement on ne peut que, pas faire mesmo d'action, se exteriormente nós não on podemos peut fazer uma ação, participer mas nós podemos à participar soulager l'autre a à un aliviar o niveau outro plus intérieur. num Et c'est nível ce qu'il mais faut faire. interior. E é isso que nós fazemos. C'est ça la façon de É souffrir esta a avec ceux qui maneira souffrent, de sofrer com aqueles que sofrem, mais sans entrer dans mas sem la entrar même souffrance, no évidemment. mesmo sofrimento, Il s'agit d'une autre evidentemente. qualité de la Se trata de souffrance. uma outra qualidade do sofrimento. E recentemente, eu falei com uma pessoa que tinha um grande problema com um dos seus filhos em relação a uma grande problemática, e isso me lembrou quando eu estava nessa mesma situação, quando com um dos meus filhos, e eu pude compreender o que ela estava sofrendo porque eu vivia o mesmo. E então talvez sofrer com alguém de outro, talvez seja sofrer a mesma coisa, se lembrar o que nós vivemos. Sim, é a primeira etapa da compaixão. É de estar tocado, entrar em ressonância com o sofrimento dos outros. E em seguida, a compaixão real nasce quando tomamos a decisão de fazer tudo o que podemos dentro das nossas possibilidades. Às vezes é muito, com frequência é muito pouco, mas tudo fazer para ajudar o outro ou os outros a se liberar do sofrimento. E um certo número de pessoas que estão no caminho terminam mesmo por se tornar não somente despertos, mas bodhisattvas que tomam sempre a decisão de voltar para ajudar os seres humanos a se liberar definitivamente do sofrimento. Bom, vamos deixar vocês. Desejo a todos uma boa tarde.